Mateus 4, verso 1. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus, no início para que ele iniciasse o ministério, para que ele principiasse a sua missão, quando Jesus entrou nas águas e se batizou, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele. E após Jesus receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. O que é, irmãos, o deserto? Quando eu falo aqui que Jesus foi levado para o deserto, quando se fala de deserto, o que vem em sua mente? O que pode ser um deserto? O deserto é um lugar de quê? Como pode aparentar um deserto? O que há em um deserto? Um deserto, irmãos, algumas coisas que nós podemos falar é que o deserto é um lugar de escassez, é um lugar de necessidades extremas. Alguém que está no deserto está em um lugar escasso, um lugar onde não há habitação, onde não há suprimento para as necessidades. É um lugar de necessidades e privações. É um lugar onde a pessoa sente faltas de outras coisas. É um lugar onde a pessoa sente ausências. O deserto, irmãos, é um lugar de solidão. É um lugar onde você não encontra mais ninguém, um lugar onde você não encontra uma companhia, um amigo, uma pessoa, um outro ser vivo. O deserto, irmão, é um lugar verdadeiramente de sofrimento. Todas as pessoas que vão para o deserto, por mais que elas saibam para onde estão indo e vão atravessando o deserto, mas só o fato de ela estar andando por aquele deserto, o deserto é um lugar de sofrimento. As pessoas que têm que passar por algum deserto no Oriente Médio, que vão de um lado para o outro e têm que atravessar um deserto, só estar no deserto é um lugar de muito sofrimento e de muitas dificuldades. É um lugar de abandono, é um lugar, irmão, de desconforto. Não há conforto no deserto, não há uma sombra, não há água, não há um lugar de refrigério, não há um lugar de abrigo. O deserto é um lugar de desconforto, é um lugar de humilhação, irmãos. Alguém que passa pelo deserto e que se perde no meio de um deserto, ele se sente, mesmo que ele esteja só, mas ele se sente humilhado. É um lugar de humilhação. Ele se sente vazio, é um lugar vazio. É um lugar de dúvidas, de incertezas. O deserto é um lugar, irmão, que você for entrar no deserto, se você for atravessar um deserto, você vai ter dúvidas e incertezas se você vai conseguir atravessá-lo, se você vai conseguir vencer aquele deserto. É um lugar de frustrações, onde todos os sonhos se dissipam, onde todos os projetos se acabam, onde toda a visão se obscurece. O deserto é um lugar totalmente desprovido de qualquer tipo de auxílio, de qualquer tipo de ajuda. Isso é um deserto. Se você for olhar na internet alguma coisa sobre o deserto, como as pessoas sobrevivem no deserto, você vai perceber que nem todo ser humano comum está preparado para sobreviver num deserto. Em alguns casos eles precisam matar os camelos para beber a água que está ali na sua carne. A carne do camelo acumula água. Eles precisam dormir, irmão, e mata o camelo e corta o camelo e entra dentro da carcaça do camelo, para não morrer de frio à noite, porque o deserto de dia, irmão, ele chega a dar 40, 50, 60 graus centígrados, um calor escaldante. Poucas pessoas têm a capacidade física de sobreviver a um calor tão intenso, tão forte. E à noite, quando vem a noite, o deserto, irmão, a temperatura cai de uma forma extraordinária, o frio é intenso. É um lugar, irmão, de desespero. O deserto é um lugar de pavor. Nenhum de nós gostaríamos de ser levado a um deserto. Nenhum de nós gostaríamos de passar, de estar num deserto.
Mas por que eu estou falando sobre isso essa noite, irmão? Eu estou falando sobre isso essa noite, irmão, porque eu quero usar esse texto. Eu quero usar esse texto como uma alegoria para falar dos desertos espirituais e dos desertos na nossa vida, que nós, após crermos em Jesus, após recebermos o Espírito Santo, após estarmos na presença de Deus, após quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela e começamos a caminhada com Cristo, logo de imediato nós somos levados por Deus, pelo próprio Espírito Santo ao deserto, aos desertos da vida. Todo homem com quem Deus tem propósito, todo homem a quem Deus chama, todo homem a quem Deus escolhe, Deus o conduz para o deserto. Deus tem um propósito com o homem no deserto. Eu quero lhe dizer, irmão, que Deus tem propósito com a tua vida no deserto. Jesus foi conduzido ao deserto logo após receber o Espírito Santo. Preste atenção na sua vida, meu irmão, que depois que você entregou sua vida a Jesus de verdade, depois que você começou a ouvir o Evangelho de verdade, a tentar seguir o Evangelho verdadeiro, a conhecer o Evangelho genuíno e querer viver, e querer praticar, e querer assumir a sua posição dentro desse Evangelho, preste bem atenção, que muitos desertos alegóricos, figurativos, eu falo, muitos desertos você tem passado na sua vida. Quando falo de deserto, irmão, eu falo das escassez que você passa. Quando falo de deserto, eu falo das necessidades que você passa quando começa a seguir a Jesus. Quando falo de deserto, eu falo, irmão, da solidão, do abandono, dos sofrimentos que você começa a viver, das dúvidas, das incertezas que você começa a ter. Há momentos, irmão, na nossa caminhada com Cristo, mesmo tendo o Espírito Santo, que vem dúvidas e incertezas em nossos corações. Isso faz parte do deserto. Há momentos que nós estamos cheios de dúvidas, cheios de questionamentos. Há momentos que nós estamos incertos se nós vamos continuar, se nós vamos conseguir permanecer firmes com Cristo até o fim. Há momentos que nós estamos tão ansiosos pelas mansões celestiais, mas há momentos de incertezas, há momentos de friezas, há momentos, irmão, de lágrimas, de choro, de dúvidas, de vazios, de frustrações dentro de nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Deus começa a nos conduzir para o caminho da vida eterna, para as mansões celestiais. Nós começamos a passar pelo deserto. Que eu quero dizer para você, irmão, uma coisa: que o único caminho para se chegar às mansões celestiais se chama Jesus Cristo. E este caminho é um caminho de desertos. O homem jamais poderá chegar às mansões celestiais sem que ele primeiro passe pelos desertos da vida. Se nós olharmos, irmãos, para Moisés, quando Deus disse: Moisés, vai tirar o meu povo, irmão, entende uma coisa: Moisés é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Moisés, irmão, ele é um simbolismo de Cristo, ele é uma sombra de Cristo. Assim como Cristo é o libertador, assim como Cristo é o resgatador, é o que conduz a igreja pela sua palavra para a vida eterna. Moisés era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, Deus deixou como uma figura, como uma ilustração, como uma sombra da caminhada da igreja na terra. Deus tirou o povo do Egito. O Egito é o mundo onde nós estávamos. Deus levantou alguém, Moisés. Deus levantou Jesus para nos tirar desse Egito. E Deus pegou o povo por intermédio de Moisés e conduziu o povo por 40 anos naquele deserto. Deus tirou você do mundo e tem conduzido você por intermédio de Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Mas o caminho pelo qual Deus te guia é o caminho do deserto. Deus põe o homem no deserto, o caminho do deserto, para provar o homem. Tinha um lugar mais próximo para Deus levar o povo.
Quando Deus tirou o povo por meio de Moisés, tinha um lugar mais perto, mas Deus não quis levar o povo pelo caminho mais perto. Deus quis levar o povo pelo caminho mais longo, porque pelo caminho mais longo, no meio dos desertos e das necessidades, das adversidades e tribulações, era onde Deus ia peneirar o seu povo, era onde Deus ia separar os seus escolhidos, era onde Deus ia mostrar quem verdadeiramente era dele, não, quem cria, quem não cria, quem era fiel, quem não era. Por isso Deus nos leva para o deserto. O deserto é o lugar de provações. O deserto, irmãos, é o melhor, é a escola de Deus para a nossa vida. O deserto, irmãos, é a escola de Deus. Primeira coisa, quando um crente se converte, Deus pega logo ele e joga ele no deserto. A vida abençoada que ele estava vivendo, agora as bênçãos param de chegar. As portas abertas que ele estava vendo na sua vida, agora as portas se fecham. As alegrias que ele tinha tanto, quase não tinha problemas, agora vem problemas, agora vem tristezas. Os amigos que ele tinha em sua volta, alegrias que ele tinha com amizade, tapinha nas costas, aplausos, elogio, rapaz, tu é legal, tu é gente boa, agora não tem mais nada disso. Deus pegou você, meu irmão, e colocou você num deserto. Entenda uma coisa essa noite: se você está caminhando para Canaã celestial, para Nova Jerusalém, para Sião celeste, para a habitação dos céus, se você está caminhando com Cristo para herdar o reino de Deus, não tenha a menor dúvida esta noite, você está no deserto. Não tenha dúvida disso. Pastor, e quando é que esse deserto acaba? Quando você chegar na terra prometida. Pastor, quando é que esse deserto vai se acabar, vai passar, pastor? Quando os portões dos céus se abrirem, a igreja subir e for levada por Deus para as mansões celestiais. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você estará no deserto. Quando nós olhamos para os profetas, irmãos, e para os homens de Deus do passado, nós podemos ver esses homens passando pelos desertos. O primeiro homem que eu olho na Bíblia é Abraão. Abraão tinha uma vida totalmente tranquila, regalada e sossegada, num lugar chamado Ur da Caldeia, Ur dos Caldeus. Um homem de vida estabilizada, um homem bem quisto na sociedade onde ele vivia, um homem respeitado, um homem onde as pessoas tinham respeito e reverência à sua pessoa, porque era uma pessoa idônea, uma pessoa de conduta irrepreensível, um homem justo, um homem reto, um homem que tinha a sua casa para ficar, tinha a sua esposa, tinha ali seus amigos, não tinha filho, mas tinha os amigos. E um dia Deus fala com esse homem no meio de toda aquela sociedade, no meio de todas aquelas milhares de pessoas. Deus escolhe um homem e fala com ele, Abraão, e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1, no 4, 10, e em toda a história de Abraão, a sua vida inteira, toda a sua caminhada, você vai ver, se você estudar sobre a história de Abraão, você vai ver que foi andando pelo deserto. Abraão nunca, jamais, depois que Deus o chamou, ele deixou de peregrinar por lugares desertos. Abraão sempre na sua caminhada esteve andando de um lado para o outro, inquieto aqui, inquieto acolá, sim, mas andando em lugares desertos. O pai da fé, o amigo de Deus, você não vai encontrar na Bíblia outra passagem dizendo, onde Deus diz, e Abraão foi amigo de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia outra passagem que diga que alguém era amigo de Deus, a não ser Abraão. No entanto, quando ouviu o chamado de Deus, ele foi levado para o deserto. Segunda figura que nós podemos ver, irmãos, em Gênesis 17, do 23 ao 28, José, no meio dos seus irmãos, era quem tinha o chamado de Deus. No meio de todos os seus irmãos, era o escolhido de Deus.
era aquele a quem Deus havia escolhido. E a Bíblia diz que um dia o pai dele fez umas vestes coloridas para ele, muito bela. Vestiu aquelas vestes e foi em procura dos seus irmãos que estavam apacentando ovelhas. E quando chegou lá, os seus irmãos disseram: lá vem José, vamos matar ele. Jogaram ele dentro de um poço. O irmão mais velho, Rubem, não queria que não mate, não, pelo amor de Deus, não mate ele. Ou era Judá, agora eu esqueci qual era dos dois. Então eles resolveram não matar o menino, mas quando veio uma caravana de vendedores, de mercadores, venderam José como escravo. José foi pelos desertos do Egito, nu e descalço, e passou anos e anos nos desertos do Egito, em sofrimento, sozinho, sem família, sem amigos, em abandono, em desprezo, no deserto. A terceira pessoa que nós vamos ver, irmãos, andar pelos desertos foi Moisés, que caminhou 40 anos no deserto, guiando aquele povo. E Deus mostrou a Moisés: o caminho é esse. Mas Senhor, o deserto, o caminho é esse, Moisés, o deserto. E aí onde você vai ter que entrar, é por aí onde você vai ter que passar, é esse deserto que você vai ter que atravessar. Do outro lado está a terra prometida. Moisés andou 40 anos pelo deserto, quando ouviu a voz de Deus. O quarto homem que teve um encontro com Deus e teve que enfrentar um deserto está em 1 Samuel capítulo 25, verso 1. Foi Davi. Davi tinha uma vida tranquila, irmão, igual a tua antes. Davi, ele todo dia saía cedinho, ou às vezes passava 2, 3 dias, levava sua comida, seu bordão, seu alforje, sua água, e ia para ali para as campinas, cuidar das ovelhas. Enquanto as ovelhas ficavam comendo, Davi ficava ali olhando as ovelhas, tocando sua harpa, cantando hinos e louvores a Deus. Uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida, irmão, de maré mansa. Mas um dia Deus olhou para o céu e disse: dentre todo Israel eu achei um homem segundo o meu coração, Davi, um verdadeiro adorador. Vai lá, Samuel, pega um chifre de azeite, era vasilha, e derrama o azeite na cabeça dele e diz para ele: eu escolhi para ser rei sobre o meu povo. Samuel, aliás, foi a Belém. Quando chegou a Belém, foi na casa de Jessé, pai de Davi. Mandou chamar o filho que ele tinha, estava no mato cuidando de mande chamar, nós só vamos comer quando ele chegar. Quando Davi chegou ali, a Bíblia diz que Samuel ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E quando Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi, irmão, parece que nada aconteceu. Você vê ali, não, foi só o óleo na cabeça. Davi se levantou, pronto, só isso? É, só isso, pode ir embora. Davi voltou para cuidar das ovelhas, voltou para o mato, não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu foi que o cabelo dele se molhou, irmãos, de óleo, ficou sujo, molhado de óleo. Mas naquele momento o Espírito de Deus veio sobre a vida dele. E Davi começou, irmãos, a partir daquele momento, a passar pelos piores desertos da sua vida. Você está observando, irmão, que sempre que Deus escolhe alguém, o deserto é iminente, o deserto é certo. Primeiro deserto que Davi passou, precisou fugir, para não morrer pelas mãos do rei Saul, porque Saul descobriu: ele vai ser o rei de Israel. Deus ungiu ele, vou matar ele. Ele não é para ser rei, quem é para ser rei é meu filho Jonatas. Tentou matar Saul, passou a vida inteira, 20 anos, perseguindo Davi para matar. E Davi se escondendo dentro de cavernas, dentro de covas, no meio de deserto, passando necessidade, privações, humilhações, ouvindo muitas vezes pessoas dizer não para ele. Teve uma vez que Davi teve que se fazer de doido para não morrer. Levaram ele na casa do rei dos Amalequitas. E para Davi não morrer, que Davi tinha matado muitos dos Amalequitas, dos filisteus. E Davi inventou que estava doido, que a Bíblia diz que ele se cuspiu todinho, deixou a baba escorrer pela barba, se agarrou se agravatou com as portais das portas, ficava agarrado e fazendo doidice. Muita humilhação no deserto. Eu imagino às vezes, irmão, quem olhava para Davi e dizia: esse desgraçado aí é escolhido de Deus, esse miserável aí tem o Espírito de Deus, esse aí é um desgraçado, esse aí é um miserável, é um condenado, um pobre desse, rapaz. Você vai ver daqui a pouco ele morre. Depois que Deus escolheu Davi, ungiu Davi, Davi passou por muitos desertos difíceis, irmão. Em 1 Reis 19, verso 4,
A Bíblia fala de outro homem de Deus, um profeta também, que andou pelos desertos da vida. Elias. Elias foi um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. Elias foi um dos maiores profetas que Israel já teve, que o mundo já teve. E houve um dia que Elias ficou com medo pela ameaça de uma mulher bruxa e feiticeira chamada Jezabel e idólatra. Ela ameaçou que ia tirar a cabeça dele. Elias ficou com medo, deixou o servo dele em Jericó, se eu não me engano, e caminhou o caminho de um dia para o deserto. E Elias caminhou o caminho de um dia para o deserto. Quando Elias chegou, a Bíblia diz que ele encontrou um pé de zimbro no deserto. Ele se escorou naquele pé de zimbro e pediu a Deus a morte. Elias estava no deserto, pedindo a Deus, que não aguentava mais. Ele queria morrer. Elias não suportava mais as pressões da vida, as angústias da vida, as aflições da vida. Elias, cheio do Espírito Santo, não aguentava, não suportava mais as tribulações da vida de um homem que tem o Espírito de Deus. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de ter o Espírito de Deus, irmão. Nós vamos estar bem toda hora, vamos estar alegre toda hora, vamos estar feliz toda hora. Não! Nós podemos ver claramente nesses textos, irmãos, que ter o Espírito de Deus, nós vamos ser levados pelo deserto por Ele para sofrer, para sermos moldados por Deus no deserto. Em 2 Coríntios 11, quando Paulo está falando dos perigos que ele passou, no versículo 26, Paulo diz assim: passei perigos na cidade, perigos no deserto. Paulo andou pelos desertos também, e também passou muitos perigos no deserto. Porque o deserto também, irmão, é um lugar perigoso, um lugar de perigos, onde a sua vida está em perigo muitas vezes. Mas era o Espírito de Deus quem o guiava por aqueles desertos e o guiava por aqueles lugares perigosos. Paulo diz que passou perigos no deserto. Em Atos 8:26, a Bíblia diz que Deus enviou Filipe, o diácono Filipe, o evangelista Filipe, a um lugar deserto para realizar a sua obra e resgatar uma vida, glorificando assim o nome de Jesus. O Espírito de Deus falou com Filipe: vá para a cidade, para a estrada de Gaza, que está deserto, Filipe. Filipe chegou naquele deserto, olhou para um lado e para o outro: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem nada. O que é que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém. O que é que eu vim fazer aqui? Não, mas Deus me chamou. Se Deus mandou vir para esse deserto, Ele tem um propósito. Não, meu irmão, não esqueça disso, irmão, que Deus tem um propósito no deserto com você. Se Deus lhe leva para um deserto, Deus lhe leva para um lugar onde não tem nada, onde não tem ninguém, cheio de problemas, lutas, adversidade. Se essa é a tua caminhada, se essa é a tua vida, Deus tem um propósito com isso, meu irmão. Filipe chegou naquele lugar deserto e ficou imaginando no primeiro momento: o que é que eu estou fazendo aqui? E de repente lá vem uma carruagem, uma multidão de pessoas. E o Espírito de Deus diz: Filipe, agora se aproxima, eu te chamei para esse propósito. Vai pregar para esse homem, vai resgatar essa vida, vai glorificar o nome de Jesus, porque é no deserto, irmão, onde Jesus é glorificado na tua vida. É no deserto onde Deus é exaltado na tua vida. São nas lutas e nas adversidades onde Deus é engrandecido em nossas vidas. Todos esses homens tinham uma vida tranquila antes de serem chamados por Deus. Todos esses homens tinham uma vida tranquila, uma vida pacata antes de serem chamados por Deus, irmão. Estava todo mundo tranquilo, sossegado no seu lugar. De repente Deus os chama e os inquieta. Tanto é, irmão, que alguns profetas, sabendo o que era ser escolhido de Deus, não quiseram no primeiro instante obedecer o que Deus estava mandando para ele fazer. Quem, pastor? Jeremias. Quando Deus apareceu a Jeremias, disse: olha, Jeremias, vai, Jeremias, profetizar para o meu povo, vai pregar para eles. Não, Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar, Senhor, meu Senhor, não sei falar, o que é que eu vou dizer? Não vão me ouvir. Deus disse: vá. Jeremias não queria ir porque ele tinha medo, sabia que era duro a vida de um homem que faz a obra de Deus, a vida de alguém que é chamado por Deus. Moisés, quando Deus chamou Moisés, todo mundo conhece isso, todo mundo sabe disso. Quando Deus chamou Moisés: Moisés, olha, eu te escolhi para você ir lá para o Egito resgatar o meu povo. E Moisés disse: eu, Senhor, não sei falar, Senhor, eu tenho uma língua pesada. Assim, não, Senhor, por favor, envia outro. Deus disse: não, Moisés, eu escolhi você.
Eu quero você, eu escolhi você, Moisés. E Deus disse: mas Senhor, manda outro, Senhor. Envia outro. Não, Senhor, tem outro que só posso enviar. E Deus vai e mostrou: Moisés, joga essa vara no chão. Jogou a vara no chão, transformou em cobra. Pega de novo, transformou em vara. Bota a mão dentro da blusa, botou, tira, leprosa, branca, bota de novo, curada. Esse é o meu poder, Moisés. Sim, Senhor, estou vendo, mas manda outro. A Bíblia diz que Moisés insistiu tanto e teimou tanto que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. E o que é que eu vejo ali? Deus podia ter desistido. Não, tudo bem, então Moisés não quer, deixa eu escolher outro. Irmão, Deus não escolhe errado. Se Deus tem um propósito com você, te prepara. Se foi Deus que te escolheu, te prepara. Deus não esquece, Deus não solta, Deus não larga aqueles que Ele escolhe. Deus não dá folga para aqueles que Ele escolhe. Se foi Ele que escolheu, foi você e acabou. Podia ter dito: não, tudo bem, Moisés não quer, não quer, vou escolher outro. Arão, não, vou escolher outro. Um cabaculá que não tem nem nome, deixa eu escolher. Deus podia escolher quem Ele quisesse. Deus podia escolher qualquer um que Ele quisesse, um escravo, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, seja lá quem fosse. Mas Deus escolheu Moisés e era Moisés, acabou. Embora Moisés não quisesse ir, insistiu para não querer ir, mas Deus tinha propósito e era Ele, tinha que ser Ele. Então, meu irmão, não adianta querer fugir. Se Deus te escolheu, você está escolhido. O outro homem que vocês também conhecem foi o profeta Jonas. Profeta Jonas, aquele que ficou dentro da barriga do peixe, que o peixe engoliu. Deus chegou para ele e disse: Jonas, vá para a cidade de Nínive pregar a palavra lá, dizer: o povo vai se arrepender, porque dentro de 7 dias eu destruo aquela cidade. E a Bíblia diz que Jonas levantou, mas foi para fugir da presença de Deus. Não aceitou o chamado, recusou o chamado. Deus podia ter visto: Jonas desistiu, não quis, deixa eu escolher outro. Deus não trabalha assim, Deus não faz assim. Se Deus escolheu Jonas, vai ter que ser Jonas. E quando Jonas pegou aquele navio, todos vocês já sabem, as ondas começaram a encher aquele navio, as ondas começaram a arrebentar aquele navio, o povo quase estava morrendo desesperado, o navio quase estava afundando, e Jonas abriu o jogo: rapaz, isso aqui é por causa de mim, eu estou fugindo da ordem do meu Deus, eu estou fugindo do chamado de Deus. E pegaram Jonas: é você? Me joga dentro d'água que essa tempestade se acaba. Pegaram Jonas, jogaram dentro d'água. Assim que jogaram, a tempestade acabou. E Deus mandou o peixe engoliu Jonas e depois levou ele para a beira da praia. E ele clamou a Deus lá de dentro do ventre do peixe, dizendo: Senhor, me arrependo, eu quero fazer tua obra. Não adianta querer fugir do chamado de Deus. Você tem que ir para onde Deus está mandando. Você tem que fazer o que Deus está mandando. Você tem que seguir o que a palavra está ensinando. E não adianta querer fugir. Deus te escolheu para ser salvo. Deus te escolheu, irmão, para fazer a diferença nessa geração. Deus te escolheu para ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Deus te escolheu para levar a mensagem, para resgatar vidas, para anunciar o evangelho. Deus te chamou, te escolheu para andar pelo deserto, para caminhar no deserto, para sofrer no deserto. Não adianta querer fugir, querer se esconder. Deus te escolheu. Deus tem propósito na tua vida. Aqueles homens agora estavam todos cheios do Espírito Santo, porém com suas vidas totalmente conturbadas, porém com suas vidas totalmente atribuladas. E eu aprendi e percebi uma coisa, irmão, nesse texto, é que por que é que Deus só nos leva pelo deserto quando Ele nos dá o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai nos ajudar a atravessar pelo deserto. Aqueles homens estão cheios do Espírito Santo, porém agora nos desertos com a vida atribulada, mas o Espírito Santo está com ele. As lutas, irmãos, que você tem passado, as percas que você tem tido, as adversidades que você tem enfrentado, as tribulações que você tem vivido, é o seu deserto. Você tem perdido alguma coisa? Você tem enfrentado lutas? Você tem enfrentado problemas, adversidades, tribulações? Você tem passado por escassez, por apertos, por necessidades? Você tem passado por isso? É o seu deserto. É o deserto pelo meio do qual Deus tem te levado. É o deserto pelo meio do qual Deus tem te conduzido.
Deus não mudou a sua forma, irmãos, de trabalhar. Deus trabalhou com os homens dele no passado, no deserto. Deus continua trabalhando ainda hoje com o homem no deserto. Deus sabe que o deserto é o melhor lugar para o homem. Deus sabe que o deserto é o melhor lugar para Ele colocar o homem, para que o homem aprenda algumas coisas. Deus sabe disso. Deus sabe que se não te levar pelo deserto, tem coisa na tua vida que você não vai aprender. Deus sabe que se Ele não te colocar no deserto, tem coisa na tua vida que você não vai entender, você não vai amadurecer. Que coisas são essas? Deus sabe. O deserto que Deus te leva a passar não é por causa dele, é por causa de você mesmo. Deus pode fazer qualquer milagre da noite para o dia, mas você não pode mudar da noite para o dia. Tem coisas que você não pode ter com Deus, espiritualmente falando, que não acontece da noite para o dia. Deus pode fazer muita coisa por você da noite para o dia, mas você é totalmente incapaz. Deus leva o homem para o deserto, primeiro, para ensinar o homem a depender só de Deus. É no deserto, irmão, das privações, das necessidades, da escassez, da humilhação, que o homem aprende a depender de Deus. Quando você está passando aquelas lutas, aquelas privações, aquelas necessidades, você diz: quem vai me ajudar? Será que a irmã Marlene vai chegar aqui com a cesta básica? Será que o irmão Clésio vai chegar aqui com R$100? Será, meu Deus, quem vai me ajudar? Quem vai? E Deus endurece o coração de todo mundo, Deus fecha o coração de todo mundo, Deus te deixa no deserto, Deus faz todo mundo te esquecer, para naquele deserto Deus te ensinar a depender dEle. Primeira lição que você está aprendendo nesse deserto, irmão, escute em nome de Jesus, é aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. Você não está dependendo do teu parente que tem dinheiro, do teu familiar. Você tem que aprender a depender de Deus. Amém? A segunda coisa que o deserto faz na vida do homem é ensinar o homem a confiar totalmente em Deus. Enquanto você tiver alguém para se agarrar: não, vou pedir emprestado a fulano, não, vou pedir emprestado a cicrano. Enquanto você tiver alguém para se agarrar: não, fulano me ajuda, fulano me socorre. Enquanto você tiver alguém para se agarrar, meu irmão, você não vai aprender a confiar totalmente em Deus. Mas quando todas as portas se fecharem, você vai aprender a confiar totalmente em Deus. Quando não tiver mais ninguém para você clamar, quando não tiver mais ninguém para você pedir socorro, quando não tiver mais ninguém para você buscar auxílio, aí você vai ver que o único em quem você deve confiar totalmente é Deus. Você vai ver pessoas te fazendo promessas e não cumprindo. Você vai ver pessoas fazendo promessa de te ajudar, de fazer uma coisa por ti, e você vai ver essas pessoas não cumprindo as promessas que ele fez, porque o próprio Deus vai endurecer o coração deles, porque Deus quer te ensinar a confiar totalmente nele. Amém? Irmão, por favor, guarda essa parte aqui, é importante demais para vocês. Em nome de Jesus eu lhe peço, guarde isso. Primeira coisa que você aprende no deserto que você está passando é a depender de Deus, é saber que Deus é o Deus da provisão. A segunda coisa, você aprende a confiar totalmente em Deus. Hoje você não confia totalmente em Deus. Problema você quer resolver do teu jeito. Você quer resolver as coisas no peito, na marra, ver chover. Não, eu vou lá baixar o barraco, deixa eu resolver. Deus vai te ensinar a depender dEle. Você vai quebrar a cara muitas vezes para poder aprender isso. Terceira coisa, Deus ensina o homem a esperar em Deus e por Deus. Você vai aprender a esperar em Deus, irmão. Estou esperando em Deus, estou esperando por Deus. Não, Deus vai fazer chegar. Deus vai fazer chegar até a mim. Eu não sei como, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Eu já tinha batido em toda a porta. Deus me ensinou que eu não tenho que confiar em homem. Deus me ensinou que eu não tenho que depender de homem. Deus me ensinou que eu tenho que confiar e esperar nele, e esperar por ele. Eu estou aqui aguardando. Deus é quem vai abrir a porta. Deus é quem vai trazer o renovo. Deus é quem vai trazer o fortalecimento, o avivamento. Tem pessoas achando, falando da questão espiritual, irmão Jardel, tem pessoas achando: não, vou fazer a campanha na casa da irmã Maria Chica.
Eu vou fazer a campanha na casa do irmão Tonhão, não sei de onde, que lá eu tenho um poder. Pensa que isso aí vai trazer renovo para a vida dele. Se ele não, irmão, Deus vai ensinar você a esperar nele e a esperar por ele, irmão. Você não aprender a depender dele, a buscar Deus em oração na sua casa. Você pode ir para qualquer lugar pegando fogo, você vai continuar sendo o mesmo crente frio, do mesmo jeito toda a vida. Se você mesmo não tiver a sua vida de comunhão com Deus em oração, esperar em Deus e esperar por Deus. Quarta coisa que Deus vai ensinar o homem no deserto é a ter humildade e ser obediente. Sabe, irmão, todos nós precisamos disso. De tudo que tem aqui, nós precisamos de tudo, inclusive de aprender a ter humildade e ser obediente a Deus. O deserto nos ensina a ser humilde. O deserto nos ensina a obedecer a Deus. Porque no deserto, irmão, você não vai mais poder fazer isso ou aquilo, ter isso ou aquilo. E é no deserto onde você vai aprender a ter humildade e a obedecer mais a Deus. É no deserto. É no deserto que Deus mostra para o homem a providência dele. Sabe, irmão, quando parece que não vai ter nem o pão para comer hoje, quando parece que não vai ter nem o arroz para comer hoje, Deus chega com a provisão. Quando parece, irmão, que está tudo se acabando, está tudo dando para trás, está tudo dando errado, Deus chega com a providência no último momento, na última hora. E às vezes chega só com aquele tantinho desse tamanho, mas Ele chega. Deus vai mostrar para você no deserto que Ele é o Deus da providência. Agora o problema é o seguinte, que nós estamos passando pelo deserto e Deus está ensinando nós a ver a providência dEle. Às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente só quer se for muito. Chega a provisãozinha pouca, não quero isso aqui, não, eu sou filho de Deus, dono do ouro e da prata, eu não aceito isso aqui não, eu quero é mais, aí o cara vai logo se endividar logo. Não sabe que no deserto, muitas vezes, Deus vai dar só aquela pitadinha para hoje. Não dá nem para amanhã, dá só para hoje. O deserto, irmão, o deserto vai trabalhar na tua vida para ensinar a tirar da tua vida a ansiedade. Sabe, irmão, nós vemos numa sociedade ansiosa, nós vemos numa igreja ansiosa, as pessoas são ansiosas. Pessoas vivem ansiosas, inquietas, o pensamento nas coisas, projetos, sonhos, propósitos, objetivos, inquieto, não, eu tenho, não, eu preciso, eu tenho, não. No deserto Deus vai fechar as portas, não vai acontecer nada. Deus vai tirar essa ansiedade da tua vida. Você vai olhar para o lado, pô, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou aprender a esperar em Deus, vou aprender a confiar em Deus, vou aprender, sim, a ter paciência e aguardar em Deus. É no deserto que você aprende isso, irmão. E pensa como é doloroso. Você sabe disso. Você está passando por isso. Talvez você só não esteja querendo aprender. Agora, irmão, tem essa questão que é muito grave também. O deserto, Deus está te ensinando tudo isso aqui. Mas aí eu pergunto, você está aprendendo? Às vezes o cara está passando pelo deserto tão difícil, irmão. E Deus está com todas as portas fechadas para ele, que ele acaba fazendo loucuras. Não quer aprender, tem que se acuar, irmão. Você está se debatendo, está se estribuchando, se acalma, fica quieto. Não viu já que todas as portas estão fechadas? Não já viu que Deus fechou todas as portas? Deus te colocou num deserto para trabalhar na tua vida, para tirar essa ansiedade e te ensinar a ter paciência. Uma irmã disse para mim um dia, que ia passando, ela contou para mim, disse que era uma bênção isso. Eu disse, não, irmã, isso aí não é bênção não. Ela disse que ia passando na calçada de um frigorífico. E tinha uma peça de mortadela desse tamanho na calçada. Ela olhou para um lado, para o outro, disse, rapaz, é uma bênção para mim. Pegou e levou embora. Eu disse, irmã, se tu tivesse encontrado uma caixa de picolé, aí tudo bem, eu ia dizer, na porta de um frigorífico, eu ia dizer que era uma providência de Deus. Mas um pedaço de carne na porta de um frigorífico, irmã,
Você tinha que mostrar para o cara: rapaz, olha, esse pedaço de carne caiu lá fora. A outra disse que isso aqui é verdade. Aí eu não sei, essa aí é verdade. Eu disse para a irmã, ela contou para mim, eu disse: não, isso aí não é bênção de Deus não. Você foi maliciosa, você ter dito o cara: ó, caiu aqui um negócio aqui. Aí a outra disse que não tinha máquina de lavar. De repente chegou um desses baús de entrega dessas lojas aí, né? E desceu com aquela máquina de lavar. Pai, é para cá? Não, não é para cá não. Não, comprei máquina de lavar. Está aqui, é daqui, é desse endereço. Ó, então leva. Levou. Botou lá em cima, e a irmã Glória ali alegre naquelas, né? Alegre. Quando foi no outro dia, o pessoal vieram buscar. Porque o dono da mercadoria: pai, cadê minha máquina de lavar que eu comprei, minha lavadora? Nós já entregamos aonde? Não, o endereço está, não, entregou errado, dela não. Aí foram na casa da irmã, a irmã não quis mais entregar a máquina de lavar, a lavadora. Não, de jeito nenhum. Entrega de jeito nenhum. E foi um ribuliço, irmão. Entrou justiça no meio, foi um movimento. E a irmã ainda dando testemunho no altar da igreja, né? Então assim, irmão, não. Aprende a passar pelo deserto. Deus fechou as portas. Eu pensei que era para ti. Não era. Entrega, devolve. Não é o tempo de Deus ainda para a tua vida. O deserto, irmão, vai ensinar o homem a forjar o caráter e a sua personalidade. No deserto, o homem aprende a ser um homem direito, honesto. Aprende a ser irrepreensível, justo, santo. No deserto, irmão de Deus, trabalha o teu caráter, a tua personalidade. A ser uma pessoa idônea, a parar de mentir, parar de fazer coisa errada. Deus ensina você isso no deserto. O deserto serve para isso. O deserto nos ensina também, irmão. O deserto nos torna um homem, um vaso de honra e um vaso de glória. O deserto você está passando hoje aí, você não está percebendo. Eu digo isso por experiências que tenho tido com Deus no deserto. Quando passa lá na frente, que você olhar para o deserto que você estava passando hoje, você vai dizer: meu Deus, se viu para isso. Olha como o Senhor mudou isso em mim. Olha como o Senhor mudou. Meu Deus, como eu estou mudado. Nem eu, Senhor, e aquilo que eu pensei que era impossível que fosse tirado de mim, o Senhor tirou naquele deserto. Senhor, obrigado por aquele deserto. Mas por enquanto você está passando no deserto, você está reclamando. Mas Deus está fazendo um trabalho na tua vida. Está fazendo de você um vaso de honra e de glória para o nome dEle. E por último, irmão, é no deserto que a comunhão e a intimidade com Deus aumenta. É no deserto. É quando todas as portas estão fechadas. E você já correu para um lado e para o outro, bateu para aqui, para colar. Entenda isso aqui, entenda. Quando as portas se fechar para você, e você botar currículo, bater para um lado e para o outro, e nada se abrir, entenda que Deus está querendo você naquele deserto, porque Deus está querendo que a sua intimidade, a sua comunhão com Ele cresça, aumente. No deserto, irmão, são tantas lágrimas derramadas, são tantas angústias e aflições, tanta dor, que o único lugar que nós encontramos alento é na presença de Deus em oração. É no deserto que o crente aprende a orar. É no deserto que o crente aprende a clamar. É no deserto que o crente aprende a ter vida de oração. Aqueles que querem aprender, porque tem gente, irmão, que nem no deserto aprende nada. Passa pelo deserto, chega no deserto ruim e sai de lá pior ainda. Mas um homem de Deus verdadeiro, a mulher de Deus de verdade, quando é levado para o deserto, ele sai de lá totalmente brilhando, lapidado, transformado pela mão do próprio Deus. Quero dizer para você, meu irmão, que você não está sozinho nesse deserto. Deus está com você a cada passo que você tem dado. Embora às vezes, irmão, pareça que Deus não está contigo, pareça aquelas orações que Deus não está ouvindo, pareça aquelas orações que Deus não está respondendo, parece, você acha que está sozinho no deserto, todo mundo te abandonou, o pastor te abandonou, os irmãos te abandonaram, a igreja te abandonou, a família te abandonou, as lutas, necessidades, escassez, nada dá certo, é luta, é angústia, é tristeza, você acha que está sozinho, que nem Deus está contigo mais, mas eu lhe digo em nome de Jesus, irmão, Deus
está com você nesse deserto. Jesus prometeu: eis que estou contigo todo dia, até a consumação do século. Você não está andando nesse deserto sozinho. Deus estava com Jesus naquele deserto. Quando Jesus completou a tentação dele no deserto, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Deus estava vendo o sofrimento de Jesus, e quando Jesus venceu o deserto, Deus disse: agora vão e deem comida a ele, agora vão e alimentem a ele. Deus deu a provisão depois do deserto, porque no deserto Deus estava provando a fidelidade. Imagina ali, agora que o diabo ofereceu pão, Jesus morrendo de fome, ele quase queria, mas não, rejeitou. E Deus vendo a fidelidade dele naquele deserto, e depois a Bíblia diz que Deus mandou os anjos o servir. Jesus não estava só. Sabe o que é que me dá entendimento aí, irmão? Que Deus estava olhando para ele, cada passo que ele dava no deserto. 1 hora, 2 horas, 24 horas, 40 dias, Deus olhando cada segundo, cada minuto, Jesus caminhando no deserto. Deus já estava com a provisão pronta, Deus já estava com o suprimento guardado, Deus já estava com a bênção, sim, já para entregar. Mas Deus esperou primeiro ver a fidelidade, a conduta, o comportamento dele no deserto. É isso que Deus está querendo ver em você: fidelidade nesse deserto, meu irmão. Fidelidade. Moisés não estava sozinho no deserto. 40 anos no deserto. A Bíblia diz que a nuvem, aonde eles iam todo dia naquele sol, tinha uma nuvem fazendo sombra para eles o dia inteiro. E quando chegava a noite, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo que iluminava e aquecia para eles não ficar com frio. Deus estava com eles naquele deserto. Oh, glória. José, lá no Egito, escute, irmão, José lá no Egito, em todos os seus sofrimentos, a Bíblia diz continuamente, lá em Gênesis, com a história de José lá no Egito, a Bíblia diz: Deus era com José. Toda a humilhação que José passou, toda a perseguição que José passou, toda a afronta que José passou, toda a calúnia que José enfrentou, as prisões que José viveu, a Bíblia diz: Deus estava com José no Egito. Deus era com José, ele não estava sozinho naquele deserto. Elias, quando foi para aquele deserto, sem ânimo, sem força, esgotado, pedindo a morte, porque é assim que nós nos encontramos muitas vezes. É assim que nós nos encontramos muitas vezes. Mas a Bíblia diz que naquele deserto, deprimido, aflito, sem força, sem ânimo, apareceu um anjo, assou pão nas pedras e deu a ele uma botija de água. Não tinha no deserto. O anjo trouxe do céu, de algum lugar, aquela comida. E a Bíblia diz que o anjo disse: Elias, levanta, come e bebe essa água. Elias comeu e bebeu e deitou de novo, dormiu mais um dia. Depois o anjo acordou ele de novo: Elias, come este pão e bebe esta água, porque a tua caminhada vai ser cumprida. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água e caminhou ainda mais 40 dias no meio do deserto. A Bíblia diz: com a força daquela comida. Sabe o que é que alguns acham que aquele pão e aquela água representa? O pão representa Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, e aquela água representa o Espírito Santo que jorra dentro de nós como uma fonte da vida eterna. São eles que nos dão força para não parar. Foi o pão e a água que deu força a Elias para continuar caminhando no deserto. É o pão vivo do céu, Jesus. É o Espírito Santo, meu irmão, que te dá força para não parar nesse deserto. Deus diz para ti essa noite, como disse com Elias: come este pão e bebe esta água, porque a tua caminhada ainda vai ser longa. Ainda há propósito de Deus na tua vida. Deus ainda tem plano contigo. Deus tem uma coroa de glória para te dar. Deus tem riquezas, irmão, que você não faz ideia, para te dar nas mansões celestiais. Vá comendo deste pão que é a palavra, vá bebendo dessa água que é o Espírito Santo, e ela vai te dar força para caminhar o tempo que for preciso, até que Jesus volte, até que Jesus venha tirar a igreja.
Um dia, irmão, aconteceu um caso inusitado comigo há muitos anos atrás. Deus mandou acabar com a minha loja para vir fazer a obra. Eu estava acabando com a loja. Eu não fazia ideia o que eu ia ter que passar. Não fazia ideia das humilhações que eu tenho que enfrentar, dos desertos. Eu não fazia ideia, irmão, não fazia a menor ideia. E ali um dia, fazia já, irmãos, Deus me incomodou para orar de madrugada. Eu não fui orar nesse dia. E ali o que é que aconteceu? Quando foi por volta de 3 horas da madrugada, mais ou menos, Delzinho acordou, ficou tossindo, pequenininho ainda. Eu fui lá no quarto dele, peguei ele, dormi num quarto separado, peguei ele, levei lá para nossa cama, deixei ele lá com a Viviane e disse: então eu vou orar agora, já que eu já acordei, vou orar mesmo. Dobrei o meu joelho em cima da cama dele, comecei a orar, orei, irmão, que dormi, nem vi o tempo passar. E de repente, quando eu dormi, eu tive um sonho, que um homem moreno chegava para mim, e ele dizia assim: irmão Jardel. Eu dizia: pois não, é ele. E ele dizia: assim diz o Senhor, não importa o que tu passar, eu estarei contigo. Deus disse para mim naquele dia, eu não fazia ideia. E aquele homem começava a falar em línguas e começava a profetizar, a fazer muitas promessas, mas não entendia o que ele estava falando. E o meu coração se alegrava, eu me acordei alegre, não fazendo ideia do que eu ia ter que passar. Mas uma coisa, irmão, sempre que eu estou aflito e angustiado com essa caminhada, guiando esse rebanho, nesse ministério, eu paro por um momento e vou meditar, e vou lembrar: Senhor, tu disse para mim, não importa o que eu passar, tu estarás comigo. E eu tenho certeza, irmão, que Deus também está contigo. Deus também está contigo. O Senhor está contigo nesse deserto, amém, meu irmão? Não desanime, não pare de lutar, não desista. Deus está com você nesse deserto, você não está sozinho. Jesus, que prometeu que estaria conosco todos os dias, irmão, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás. Deus que fala, Deus que cumpre. Não pare de orar, volte a orar, irmão. Insista e persevere em estudar as Escrituras. Não saia da presença de Deus, permaneça. O deserto, irmão, Deus está querendo ver tua fidelidade, teu compromisso, tua conduta, teu comportamento, tua fé. Não desanime, irmão. Levanta a cabeça, volte a orar. Esse deserto é normal. Qualquer pessoa que quiser herdar o reino de Deus, ele vai ter que enfrentar o deserto. E se ele fugir do deserto, ele vai estar saindo de dentro do plano de Deus para a vida dele. Não podemos fazer um caminho para ser salvo à nossa própria vista, ao nosso bel prazer. O caminho está preparado, se chama Cristo. E esse caminho tem um deserto, e é Ele que eu tenho que seguir, independente das lutas que eu tenho que passar, independente das necessidades que eu tenho que enfrentar, independente das humilhações, vergonhas, tribulações, sim, abandono, esquecimento, calúnia, crítica, seja lá o que for. Eu tenho que permanecer na presença de Deus. Uma coisa que me deixa muito preocupado, irmão, muito preocupado, é que muitos de vocês estão sem orar. Muitos. Por isso um povo frio, por isso um povo desanimado. Vejo foto dos irmãos num canto, vejo foto dos irmãos no outro, vejo os irmãos falando disso, falando daqui, da praia, seja lá de onde for. Eu não vejo uma foto sua dentro da igreja. Eu não vejo uma única vez que você diga: o culto foi uma bênção, Deus falou comigo. Igreja fria, um povo frio, irmão. Isso me preocupa, é a sua falta de oração. Volte a orar, eu peço. Você acredita, irmão, que eu estou lhe ensinando a andar nos caminhos de Deus? Você acredita que esse é o meu objetivo, é estar aqui? Você acredita que eu sou um mensageiro de Deus, que eu sou um enviado de Deus? Eu não sou um profeta, eu sou só um servo de Deus. Mas você acredita que Deus me trouxe aqui para lhe ensinar esse evangelho e conduzir você pelo caminho da verdade? Então eu lhe suplico em nome de Jesus, escute o que eu estou lhe dizendo, receba como palavra de Deus e ore, meu irmão, ore. Se você não orar, você não vai aguentar esse deserto.
Se você não orar, irmão, você não vai aguentar atravessar. Quantos hoje já estão mortos? Eu disse para os irmãos aqui em oração, eu digo: Senhor, eu vou desistir de uns irmãos que eu já fui tanto na casa deles, já liguei tanto, já corri tanto atrás. Senhor, eu lavo minha mão, eu desisto deles, Senhor, eu não aguento mais, está incomodando. Não, Senhor, eu desisto, irmão. Você quer ser mais um desses, irmãos? Quando Cristo voltar, se a sua lâmpada estiver apagada, para onde você pensa que vai? O lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Irmão, você não faz ideia o que é isso. Nós não fazemos ideia do sofrimento que é no inferno, assim como nós também não fazemos ideia do peso de glória que é no céu. Não quero que você vá ser comido por bicho a eternidade inteira, onde haverá pranto e ranger de dente. O reino de Deus está perto, irmãos. A terra prometida está perto. Haverá descanso para ti, haverá gozo, haverá glória nas mansões celestiais. Mas levante a sua cabeça e volte a caminhar com Deus nesse deserto. Deus não te abandonou. Volte para Deus: Senhor, eu parei. Seja sincero. Volte para Deus, diga: Senhor, eu parei a caminhada no deserto, mas eu quero, Senhor, a partir de hoje, comi desse pão e bebi dessa água, eu voltei, Senhor. Eu quero voltar a andar no deserto. Eu quero voltar a seguir o deserto, andar contigo nesse deserto. Se é no deserto que o Senhor me quer, então é lá que eu vou estar. Se é passando aflições e sofrimento no deserto, então é lá que eu quero estar, porque eu quero receber a coroa de glória no dia de Cristo. E que adianta sair do deserto, querer viver uma vida mais tranquila no mundo, as curtições, as orgias, os prazeres, e vai te levar para onde? O caminho do mundo é muito prazeroso, mas o final é no lago de fogo. O caminho de Deus é no deserto, mas o final é nas mansões celestiais, é na glória eterna, na cidade celestial. Veja a igreja hoje, irmão. Igreja evangélica brasileira tem atraído as pessoas com tanto entretenimento, com tantas brincadeiras, como se eles estivessem ganhando essas pessoas para Jesus. Não, eles estão apenas multiplicando aquele rebanho que está caminhando ali cego, sem saber para onde vai, porque estão andando na escuridão, porque estão sem a palavra do reino. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Para seguir a Jesus é preciso seguir sua palavra. Qualquer religião, igreja, denominação, pastor, por maior que seja o nome dele nesta nação ou no mundo, se não estiver andando, seguindo o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, ele está em trevas. E quem estiver seguindo ele, suas doutrinas, estão em trevas também, e não sabe para onde estão indo. Mas eu quero que você abra seus olhos. Eu quero que você busque a Deus. Deus quer isso de nós.